tudo bem? Eu sou a professora Nandeara, sou professora da Rede Municipal de Palmas. Vou estar com vocês para trabalharmos com o componente curricular de língua portuguesa. Hoje já estamos na nossa 32ª aula de língua portuguesa. Mas antes de iniciar a nossa aula, lembra do combinadinho? Organize o seu espaço com antecedência, organize o material para você fazer anotações do que achar importante, as dúvidas para que possa tirar com o seu professor, certinho? Deixa tudo arrumadinho para que você possa ter o melhor aproveitamento das nossas aulas. Combinado? Muito bom! Na aula passada, nós iniciamos o estudo sobre histórias em quadrinhos. Estão lembrados? Ah, sim, né? Fizemos um apanhado sobre história em quadrinho, vimos qual é o objetivo, onde encontrar essas histórias em quadrinhos e um pouquinho das características, não é verdade? Vamos fazer uma revisão comigo do que vimos na aula passada? Acompanhe! As histórias em quadrinhos compõem o quadro dos chamados textos narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local, durante um certo espaço e certo tempo. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento, como forma de divertir, causar humor. São encontradas em jornais, revistas e nos gibis. Relembraram? As histórias em quadrinhos têm como principal objetivo o humor. Só que nós sabemos que ela também serve para informar, né? Falar sobre um determinado assunto à sociedade, sobre o trânsito, sobre a água, sobre poluição, sobre as doenças. É uma forma de chegar ao leitor de uma forma mais lúdica, né? Chega a mensagem, chega aquele assunto, chega aquela informação ao leitor de uma forma mais lúdica. E hoje vamos dar continuidade ao estudo das histórias em quadrinhos com os recursos que elas apresentam. Hoje nós vamos observar os recursos mais minuciosos, um pouquinho de cada um. Vamos começar? Vamos conhecer um pouquinho sobre cada recurso. Acompanhe. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de fazer o leitor para dentro da história que está sendo contada. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões, com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, nós vimos aí que os artistas, eles aproveitam e apropriam de diversos recursos gráficos para levar o leitor a entender, a compreender aquela história em quadrinho, a trazer ele para dentro da história, não é verdade? Um desses recursos são os balões. Vimos que os balões eles têm características específicas e que entendam, que interpretam também algo específico. Vamos conhecer alguns tipos de balões? Acompanhe. Balões com linhas contínuas representam a fala comum. Então, nós temos aí esse balãozinho retinho, sem pontilhado, ele com linha contínua e reta, ele indica a fala comum de um personagem. Uma fala normal, um diálogo normal. Ah, e agora? E o balão em forma de nuvenzinhas? Expressam o quê? Expressam pensamentos ou sonhos. Então, nós temos aí a imagem de um balão em formato de nuvenzinhas, de curvas, né? Esse balãozinho, ele transmite, a gente consegue entender que aquele personagem, ele está pensando naquilo ou está sonhando com aquela informação. Não é verdade? Que outro tipo de balão podemos encontrar? É bem comum encontrarmos aquele balão pontilhado. Já observaram? Os balões com curvas pontilhadas expressam sussurro. Então, aquele balão todo pontilhado, ele mostra que os personagens estão conversando baixinho, sussurrando. Então, através do balão, eu entendo o que o personagem está fazendo. Qual é a intenção do personagem? Viram o quanto é importante? Será que tem só esses? Não. Vamos ver um pouco mais? Olha o balão com linha contínua e na ponta do balão, observe, tem uma forma de um raio.
O que esse balão indica? A fala ou a mensagem eletrônica. Quando tem esse raiozinho na ponta, quer dizer que não é o personagem que está falando. Essa mensagem falada está vindo de um aparelho, por exemplo, um telefone, um computador, né? Um rádio, por exemplo. Então, essa mensagem é uma mensagem eletrônica, certinho? Olha a diferença. Aquele da fala comum, o finalzinho do balão é simples, só puxadinho, mostrando para o personagem. Esse do que tem o zigue-zague, parece um raio, já indica uma mensagem eletrônica. Então, é muito importante prestar atenção nos recursos que a história em quadrinho apresenta para que possamos entender melhor. E esse outro tipo de balão, cheio de pontas? Esses balões com as bordas bem pontudas, pontiagudas, expressam gritos. Quando você vê uma fala dentro desse balãozinho, todo pontilhado, parece assim um boom, né? Uma explosão, quer dizer que o personagem ele está gritando. Por exemplo, socorro. A palavra socorro vai estar dentro desse balãozinho, porque o personagem está pedindo ajuda, ele está gritando. Então, vira a importância de observar de qual balãozinho está sendo usado naquela fala, para mim entender o que o personagem quer me falar, o que o personagem quer me relatar. E tem só esses, professora? Não, tem muito mais. Vamos ver mais algum? Esse balãozinho que vocês estão observando, pode observar que ele é de linha contínua, mas ele tem 3 puxadinhos. Então, esse balão indica fala simultânea de 2 ou mais personagens. Quer dizer que aqueles personagens para qual o balãozinho está mostrando, nesse caso aí que está mostrando, 3 personagens estão falando ao mesmo tempo. Pode dando uma resposta, né? Chamando alguém, mas quer dizer que as 3 pessoas, os 3 personagens falam simultaneamente, juntos. Compreenderam? Fala normal, uma fala comum, só que os 3 personagens estão falando todos ao mesmo tempo. Se tiver só 2 puxadinhos, quer dizer que são 2 personagens que estão falando ao mesmo tempo. E assim por diante. Certinho? Entenderam? Viram o quanto é importante observar o formato do balão na história em quadrinho? É muito importante, né? É através deles que podemos entender o que se passa na história. Qual é a reação que aquele personagem está tendo, né? E além dos balões, tem outros recursos? Tem, não é verdade? As onomatopeias. Olha só, alguns sons também possuem representações específicas nas histórias em quadrinhos. A onomatopeia é uma figura de linguagem que produz fonemas ou palavras que imitam sons da natureza, que sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esses recursos aumentam a expressividade do discurso, o motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos. Então, nós vimos que as onomatopeias, elas nos ajudam a entender a emoção que está ali naquela historinha. Aquele acontecimento, por exemplo, um trovão, se tiver lá o cabrum, você vai entender que é um trovão, que teve um trovão naquele momento. Se tiver o bum, você vai entender que teve uma batida ou uma explosão. Então, as onomatopeias, elas nos auxiliam a entender melhor a história, a ver o que está acontecendo naquele momento. Vamos ver alguns exemplos de onomatopeias? Olha, acompanhe, por favor. Nós temos aí, ó, cras, tá vendo? Alguma coisa quebrando. Bang, pode ser um tiro, né? Alguma coisa batendo. Tum, batendo em algo. Soque, pode ser um soco. Ping, tá vendo? Um pinguinho. Toque, toque, pode ser uma batida, né, na porta, batida na madeira. E aí por diante, nós temos várias onomatopeias. Se você observar e ler história em quadrinho, você vai perceber que dependendo do som e do barulho, aquele som, aquela imagem vai ser representada com letras, com palavras, para que você possa entender o que está acontecendo, certo? E
E aí, professora, tem só esses recursos? Os tipos de balões e as onomatopeias? Não, são muito mais. Agora, durante a leitura da história em quadrinho, você pode observar que existem vários recursos. Um risquinho, um pontilhado, não é verdade? Vamos observar uma figura. Olha só, vários recursos gráficos poderão ser usados pelo cartunista para melhor representar as ações e movimento das personagens durante a narrativa. Os tracinhos paralelos, as bolinhas, as estrelinhas, os brilhos, fumacinha, o rastro do personagem. Observe essa figura. Nós temos aí duas imagens. A primeira imagem mostra um risquinho pontilhado, como se fosse um caminho percorrido pela bola, não é verdade? Então, esse risquinho mostra que a bola veio e bateu aonde? Na perna do personagem. E ela quicou e saiu. E aí tem uma onomatopeia, ó, pó. Esse pó quer dizer que bateu na perna do personagem. Perceberam? Olha a outra imagem. Primeiro tem uma onomatopeia bem grande. Ai, dentro de um balão cheio de pontinhas. Quer dizer que o personagem está gritando. Ele gritou, ai, não foi isso? Agora, observe o recurso. Nós temos novamente o pontilhado, feito como se fosse o caminho percorrido pela bola. Para nós entendermos de onde a bola veio, aonde ela parou e depois seguiu. E ela caiu em cima de quê? Do rabo do personagem. Vocês viram a importância dos recursos gráficos? São esses recursos que nos entendem os acontecimentos dentro da história. Aquele percurso feito pela bola. Ali eu vou entender de onde veio. Ali eu vou entender por que o personagem falou ai. Porque eu vi o percurso que a bola fez. Então me mostrou o que aconteceu. Então esses recursos gráficos, pontilhados, bolinhas, estrelinhas, fumacinha, nos ajuda muito a entender o que ocorreu na história. Tem mais? Tem mais. Além desses recursos, tem um também fundamental, que é muito importante a gente observar. As expressões dos personagens. As expressões nos contam muito na história. Se o personagem está alegre, se está triste, não é verdade? Através do rosto, da expressão que ele faz, compreendemos um pouco mais a história. Então vamos conhecer um pouquinho? Através das expressões dos personagens, podemos inferir dados na história, qual não aparecem no texto escrito, tais como sentimentos e sensações, decepções, desconfiança, desespero, esforço físico, né? Tá fazendo esforço, felicidade. Olha, observe essa tirinha. Tem aí a expressão da Mônica. Essa expressão da Mônica, meu Deus, essa expressão está indicando o quê? Quando você olha o rosto dela, o que você entende? Ela está feliz? Ou está desesperada? Está desesperada, né? Porque o que aconteceu? Se ela falou, meu colar, quer dizer que o colar dela caiu, né? E ela perdeu o colar. Então, a expressão do rosto dela mostra o desespero. Viram o quanto é importante? A expressão do personagem nos conta muito da história, não é verdade? Estão gostando da nossa aula? Espero que sim. Estão entendendo a importância dos recursos gráficos dentro da história em quadrinho? É muito importante, não é verdade? Espero que vocês estejam entendendo tudo direitinho. Mas para a gente compreender melhor, vamos fazer um fechamento, vamos fazer uma conclusão da nossa aula para você poder refletir sobre o que aprendemos hoje. Acompanhe. As histórias em quadrinhos compõem o quadro dos chamados textos narrativos. Tem como objetivo maior o entretenimento, de causar humor. Apresenta recursos gráficos com o intuito de fazer o leitor, de trazer ele para dentro da história, aquela história que está sendo contada. Tem os recursos gráficos como os balões, o texto escrito, as onomatopeias, entre outros recursos. O que a gente viu aí, né? O que um pontinho não faz dentro da história em quadrinho?
O que um pontilhado nos mostra dentro da história em quadrinho? E a expressão do personagem também conta muito, não é verdade? Espero que tenha gostado da nossa aula, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. E não esqueça, todo o nosso material está disponível na plataforma Palmas Homeschool. Vá lá, acesse, pesquise, leia todo o nosso material, responda todas as atividades. Certinho? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.